Gyutaro. Gyutaro era um dos favoritos de Muzan, possuindo o Kekijutsu que permite que ele manipule o sangue do seu próprio corpo de diversas maneiras. E graças à sua habilidade, ele venceu vários caçadores de nível Hashira. Ele se tornou Oni em um momento muito complexo da sua vida, quando sua irmã Daki, que ainda se chamava Ume, estava em sérios problemas por ter enfrentado uma fogueira. Seu único e maior objetivo foi salvar a sua irmã, e ele conseguiu fazer isso muito bem, aceitando o sangue de Doma, que além de os tornar Oni, salvou a vida de Ume, que se tornou Daki. Dessa forma, Gyutaro se manteve no seu posto até hoje, mas seu ponto fraco não é nem a sua magreza, nem a sua aparência grotesca, pois mesmo possuindo um corpo estranho, ele é capaz de se mover em uma velocidade absurda e também possui muita força física, uma força física fora do comum. Seu verdadeiro ponto fraco foi mencionado pelo próprio Muzan. Muzan disse que apesar de gostar dos irmãos Oni, que ocupam o posto de Lua Superior 6, o verdadeiro Lua Superior deveria ser apenas ele, e que a sua irmã, de certa forma, o enfraquece. Sendo assim, a presença de Daki muitas vezes pode deixar que ele fique vulnerável, e como os dois compartilham o mesmo corpo, esse é o seu ponto fraco. O ponto fraco de cada Lua Superior, na verdade, é o seu like aqui nesse vídeo. Cada like é um grande prejuízo para Muzan, então capricha aí no like. Daki. Galera, do contrário do que muitos pensam, Muzan não gostava tanto da Daki. Em uma cena dos dois juntos, muita gente passou a acreditar que os dois tinham algum laço, mas não é nada disso. Muzan valorizava Daki exatamente por conta da sua aparência, sendo que Daki era a Oni que rendia mais dinheiro entre todas as luas superiores. E mesmo Muzan precisava de dinheiro, eventualmente em sua organização para cumprir seus objetivos e também continuar escondido nas sombras sem ser localizado pelos caçadores de Onis. De forma que Daki poderia trabalhar, receber e devorar humanos do distrito do entretenimento. Esse lugar ficou extremamente confortável para ela, já que lá ela poderia encontrar tudo o que um Oni precisava. Movimentação humana intensa durante a noite, muito barulho para não ser detectada e muita gente disposta a cair em tentações, facilmente seduzidos por ela. Daki tem um nível de poder bem alto, sendo capaz de eliminar vários Hashiras. A habilidade de Daki de transformar seu pescoço em uma faixa extensível parece ser baseada no folclore japonês de um yokai, chamado Roku Rokubi. Esse ser da mitologia também tinha o pescoço maleável, e ela usa essa habilidade para se defender. Porém, ao analisarmos isso, podemos ver qual é de fato o seu ponto fraco real, já que Uzui, quando a encontrou pela primeira vez, conseguiu cortá-la de uma forma muito fácil, chegando a afirmar que ela não era uma lua superior, ela não estava nesse nível. Assim também, Zenitsu e os outros conseguiram atingir uma velocidade considerável e fazer com que as suas espadas cortassem Daki. Isso quer dizer que mesmo que ela tenha uma ótima defesa com suas faixas e um ataque com um raio de alcance muito grande, quanto mais rápido um caçador de Onis for, mais rapidamente ele irá derrotá-la. Isso não quer dizer que Daki é lenta, mas sim que seu ponto fraco seja uma velocidade extrema. Assim como quando Nezuko começou a chutá-la no ar, ou todas as vezes que Nezuko avançou muito rápido sobre ela. Durante as suas batalhas, Daki sempre comentava se alguém era rápido, e o motivo disso é porque o ponto fraco dela é exatamente esse, um inimigo que se move em altas velocidades. Gyoko. Gyoko é um completo psicopata, mais até do que os outros Onis. Sua história de vida é bizarra e é contada só em um databook oficial de Demon Slayer e também, é claro, aqui nesse canal. Eu fiz um vídeo com a história completa dele, tá bem da hora. Vou deixar aqui no card e também vou deixar na descrição para você dar uma conferida. A história dele é bem bizarra. Resumindo aqui, como humano, ele era uma pessoa totalmente traumatizada, e ele passou a colecionar carcaças de peixes e outros animais marinhos. Isso é semelhante à sua habilidade de Oni, de invocar peixes e outras criaturas estranhas.
além de ter uma facilidade muito grande de se mover entre vasos, fazendo praticamente um transporte instantâneo muito rápido que pode confundir o inimigo e criar ataques de forma surpresa. Essa habilidade também é usada para espionagem, sendo que assim Gyoko pode se mover em locais de alta complexibilidade sem ser notado. Essa lua superior acredita ser um artista e criar as mais bizarras obras de arte, geralmente usando humanos como matéria-prima. E o seu orgulho para as suas artes é o seu maior problema. Quando ele é criticado, ou melhor, quando as suas artes são criticadas, ele perde totalmente a sua postura. Seu humor é extremamente frágil e ele perde a sanidade mental que ainda tem, atacando cegamente e até mesmo ficando vulnerável a ataques. Inclusive, foi exatamente assim que ele perdeu, logo após ser provocado e tendo perdido completamente o controle, se expondo assim às lâminas do inimigo. O ponto fraco dessa lua superior é exatamente o orgulho. Hantengo. Assim como todas as luas superiores, eu tenho vídeo aqui no canal contando a história completa do Hantengo. E ele é um Oni extremamente poderoso, sendo um dos Onis mais complexos de toda a obra. Seu corpo pode se dividir em até 7 partes, e ele possui 6 Kekijutsus distintos baseados em elementos. Ele até conseguiu criar ferramentas com o seu próprio corpo, que potencializaram e facilitaram no uso das suas habilidades naturais. Ele manifesta em forma de corpos cada um dos seus sentimentos, e graças a isso, ele pode liberar uma imensa quantidade de poder. Galera, ao bater o olho nos poderes e habilidades dessa lua superior, só resta acreditar que o único ponto fraco dele seja o Sol, certo? Porque 7 corpos, com equipamentos e um nível de poder absurdo, será que dava para derrotar um cara desse durante a noite? Vocês se lembram de quando Tanjiro cortou uma pedra com a sua katana lá no início da história? Então, sabemos que as lâminas dos caçadores são capazes de cortar uma pedra daquele tamanho. E ao atacar um dos corpos mais fracos de Hantengo, adivinha o que aconteceu? A lâmina quebrou, partiu a sua espada ao meio. A dureza da pele desse cara é inacreditável. Mas todo um Oni tem um ponto fraco. Essa é a regra, incluindo as luas superiores. No caso de Hantengo, seu ponto fraco é exatamente o que dá poder a ele. Seus sentimentos se materializam em corpos, e graças a isso, ele se divide e aumenta seu poder e área de alcance. Mas Hantengo tem que se submeter aos seus próprios sentimentos. Controlar todos esses corpos movidos a sentimentos é muito difícil. E caso cada um deles for enfrentado e derrotado, sobra apenas o medo e o desespero. A única opção dele é fugir o mais rápido possível. E essa covardia é o que condena-o com o seu ponto fraco, sendo que a covardia de Hantengo é o seu sentimento mais forte e mais predominante. A casa. Galera, a casa surpreendeu todo mundo ao aparecer quase no final do filme e lutar contra Rengoku, além de derrotá-lo. Entre as suas habilidades estão aquelas que ele trouxe da vida humana, já que ele era um lutador de artes marciais com uma força muito fora do comum, capaz de derrotar dezenas de humanos com as mãos vazias e apenas usando o seu puro ódio. As proezas de Akaza foram tão grandes que quando ele era só um humano, ele chamou a atenção até mesmo do próprio Muzan, que decidiu ir verificar por conta própria que tipo de humano era aquele que poderia ser tão forte e tão cruel. Quando Akaza se tornou Oni, além de expandir as suas habilidades, ele desenvolveu um dos mais poderosos Kekijutsus da série, conseguindo enviar ondas de choque a longas distâncias contra seus inimigos. Além de que Akaza possui uma velocidade, força e regeneração muito acima do normal. Suas habilidades são baseadas no espírito de luta dos seus adversários. Sendo assim, quanto mais vontade de lutar, mais Akaza pode sentir e prever os movimentos inimigos. Mas é aí que mora o seu ponto fraco. Alguns caçadores podem atingir um nível superior. E ao desenvolver esse nível, com a marca do caçador e a visão do mundo transparente, eles podem esconder o seu espírito de luta e até mesmo a sua presença.
e assim deixando os sensores de Akaza desordenados. Pois um inimigo que não emite vontade de lutar não pode ser detectado por Akaza, e isso abre uma brecha para que ele seja derrotado. Claro que é preciso ser extremamente rápido e forte para conseguir atingi-lo de surpresa, mas essa é a única chance de conseguir uma brecha para vencê-lo. Douma. Douma nasceu com olhos especiais, e a sua vida como humano seria totalmente diferente se ele não tivesse nascido com esses olhos. As cores em seus olhos eram vistas como sinal de divindade, e com o tempo ele passou a se acostumar e se sentir muito confortável em sua posição, recebendo a devoção e a adoração de todas as pessoas à sua volta. Mas mesmo ainda como humano, Douma não tinha sentimentos. Ele era neutro em relação a praticamente tudo, possuindo sérias dificuldades em entender os sentimentos das outras pessoas. Quando ele foi transformado em Oni, ele levou partes da sua personalidade e também passou a ter um gosto peculiar em devorar apenas mulheres jovens e bonitas. Ocupando o posto de Lua Superior 2, Douma tem um Kekijutsu capaz de controlar, criar e manipular o frio em quantidades absurdas. Graças a isso, dificilmente ele pode ser derrotado, além de, claro, ter um intelecto acima da média, alta capacidade sensorial e força e velocidades insanas. Ele também é capaz de absorver seres humanos inteiros de uma única vez, sendo que é praticamente impossível explorar uma fraqueza nesse Oni. Talvez, quem sabe, a sua obstinação por mulheres humanas. Pois foi exatamente isso que o condenou, já que ele foi enganado e acabou caindo em uma armadilha, absorvendo uma quantidade de veneno tão grande que o seu corpo ficou severamente enfraquecido. Ele também costuma subestimar bastante os seus adversários. Portanto, a sua obsessão acabou se tornando exatamente o seu ponto fraco. Kokushibo. Galera, e o Oni que ocupa o posto de Lua Superior 1 desde o início dos tempos? Kokushibo, além de ser irmão do lendário Yorichi, que nasceu com a marca do caçador e desenvolveu a respiração do sol, é um espadachim que usa técnicas de respiração, um ex-caçador de Onis, e que tem uma quantidade absurda de habilidades. Sendo invejoso contra o seu irmão na sua época como humano, Kokushibo desejava ser mais forte, e seu principal objetivo era alcançar e superar seu irmão a qualquer custo, nem que para isso ele tivesse que abrir mão da sua própria humanidade. Graças ao domínio da respiração da lua, ele está apenas atrás de Muzan em quesito de força e habilidade. E falando da respiração da lua, a katana de Kokushibo é criada com seu próprio corpo, sendo que durante a luta não foi possível identificar nenhum ponto fraco sequer nesse Oni. Suas habilidades físicas, seus movimentos e sua resistência estão em um outro nível, deixando todos os seus outros companheiros luas superiores muito para trás. Porém, como todos os outros Onis, Kokushibo também tem um ponto fraco, mas esse não é o seu pescoço, nem nenhuma outra parte física, já que esse Oni mostrou ser capaz de regenerar de qualquer forma imaginável. Os pensamentos e sentimentos de Kokushibo são confusos e às vezes eles vacilam. Seus pensamentos acabam indo contra ele mesmo e sua determinação deixa de ser forte o suficiente para manter a sua regeneração. Todo Oni precisa ter um forte desejo de continuar vivendo, caso contrário, a sua regeneração pode vacilar. E foi por pensar demais e tentar medir os seus próprios valores que Kokushibo perdeu parcialmente sua capacidade de regeneração, se entregando assim a seus ferimentos. Podemos dizer que Kokushibo não perdeu a batalha para nenhum inimigo sequer, a não ser para si mesmo e para sua mente. Ele perdeu para as culpas que moram em sua mente e o atormentam. Todas as luas superiores têm seus pontos fracos e todos têm poderes e habilidades. É interessante pensar que algumas fraquezas não são físicas, e sim psicológicas, e apenas em algumas situações muito específicas é possível derrotar esse tipo de Oni. Existem ainda muito mais detalhes e curiosidades interessantes da obra para serem exploradas, mas você só vai ver elas se você estiver inscrito aqui no canal com o sininho de notificações ativo.
Para sinalizar que você gosta de Demon Slayer, para você receber novos conteúdos de Demon Slayer, principalmente para ajudar aqui o canal, deixa um like aqui no vídeo. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima!